Deixa eu pegar a luz. Oi gente, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a Grécia Antiga, mais especificamente sobre a formação das polis de Esparta e Atenas. Mas para entender um pouco melhor o que eu vou falar hoje, vocês precisam assistir o vídeo anterior, que fala sobre a fundação da Grécia até o período da formação das polis. Bom, vamos começar falando de Esparta. Esparta é a comunidade grega tradicional. Fundada pelos dórios numa região de excelentes terras, ela praticamente não foi afetada pelas diásporas, o que fez com que ela se tornasse uma cidade muito oligárquica e conservadora em alguns aspectos. Os dórios tinham uma tradição militar muito forte, por isso só quem tinha direitos eram os soldados cidadãos, chamados de hoplitas. Só quem podia ser um hoplita eram os esparciatas, que eram os latifundiários. Abaixo deles tinham os periecos, que eram basicamente os conquistados, que se submeteram aos dórios durante a invasão. Eles eram livres, mas eles não tinham terras, ou seja, eles nunca seriam hoplitas. Em Esparta havia uma grande quantidade de escravos também, que eram chamados ilotas. Esses escravos eles não eram considerados propriedade das elites, ou seja, os esparciatas utilizavam da sua mão de obra de acordo com o que eles precisassem. Apesar de Esparta ter dois reis, um militar e um religioso, no fundo ela era mais ou menos como uma oligarquia hereditária. Todo hoplita podia participar da Ápila, que era uma assembleia de menor importância. Agora, só os mais velhos podiam se candidatar a Jerúsia, que era uma assembleia legislativa de mais ou menos 28 anciãos, que lá eles decidiam as leis e etc. Além disso, tinha também a Éfora, que eram mais ou menos 5 hoplitas que exerciam os poderes executivo e judiciário. E muitas vezes eles eram considerados muito mais poderosos do que o próprio rei. Resumindo, Esparta nunca passou por grandes mudanças. A sociedade inteira era voltada para criar guerreiros que pudessem defender a sociedade de ameaças tanto de fora quanto de dentro. Para cada esparciata havia mais ou menos 8 ilotas, e o objetivo principal de manter essa educação militar é que a elite fosse capaz de se defender dos escravos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Atenas. Atenas era uma cidade perto do litoral que tinha bastante comércio. E foi dessa forma que surgiram os demiurgos, que eram os comerciantes ricos, e os georgóis, que eram os pequenos proprietários. Enquanto Esparta não tinha nenhuma forma de ascensão social e era completamente voltada para manter a elite dominante segura, Atenas oferecia muito mais oportunidade para quem não nascia rico, ou seja, era uma democracia de verdade. Por conta dessa estrutura menos rígida, Atenas passava por diversos períodos de instabilidade social. O número de tetas era muito grande e muitos deles tinham muita dificuldade para se manter e para se sustentar. E os que acabavam se endividando podiam ser obrigados à escravidão, ou seja, eles viravam escravos por serem endividados. Com essa instabilidade toda, rolavam alguns governos autoritários para tentar manter a paz. E um desses governos foi de um cara chamado Solon. Ele fez algumas reformas e acabou abolindo a escravidão por dívida, que era um costume muito impopular naquela época. Isso até aliviou um pouco a barra, só que as agitações continuaram até o governo de um cara chamado Clístenes. Eu não sei falar direito, mas eu acho que é assim. Ele ficou conhecido como o pai da democracia por definir que todo cidadão tinha o direito de se envolver com a política, ou seja, tinha o direito de eleger quanto de ser eleito. Só que a gente não pode confundir cidadão com habitante. Hoje em dia, todo mundo é considerado um cidadão, ou seja, eu sou um cidadão, você é um cidadão, um recém-nascido é um cidadão. Só que naquela época em Atenas não. Os que eram considerados cidadãos naquela época eram os homens acima de 18 anos, livres, que tinham nascido em Atenas e que já tinham acabado seu treinamento militar. Ou seja, eram excluídos da cidadania as mulheres, crianças, os escravos, ex-escravos e os estrangeiros. E com isso a gente pode perceber que Esparta e Atenas não eram tão diferentes como a gente pensa. Tudo bem que em Esparta pouquíssimas pessoas participavam da política, diferente de Atenas. Mas nas duas cidades, uma elite que não trabalhava, militarizada e agrária, dominava uma população bem maior. E além disso, os cidadãos das duas cidades só tinham tempo para se dedicar à política
porque havia escravo pra caramba que fazia todo o trabalho braçal. Então foi isso, gente. Eu acho que deu pra entender mais ou menos a diferença entre as duas polis de Esparta e Atenas. E como eu disse, assistam o vídeo anterior que eu vou deixar no bloco de informações e aqui em cima também pra vocês, pra ficar mais fácil, pra vocês entenderem um pouco mais sobre tudo que eu falei hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado vocês. E é isso, beijão e até o próximo vídeo.